Bom, minhas queridas e meu querido, novamente a honra estar aqui com vocês. Primeira vez, só faltou a nossa querida Daniela, né? Estávamos conversando. E a gente vem, nós quatro, né? Nós estamos sempre imersos nessas características, né, da nossa cidade, nessas paisagens que são lindas, na cultura caiçara. Todas esse conjunto de representações estão na construção da nossa escrita, né, de alguma forma, e de formas diferentes, né? Então, a minha primeira pergunta é, Dona Neide, como é que a senhora começou a escrever e como que a cultura caiçara, né, com todo esse imaginário repleto de simbologias, como que tudo isso foi se aproximando da senhora nessa árdua tarefa de escrever? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E essa coisa de escrever, eu tenho desde criança, porque eu brincava de professora. Eu sempre era professora, né? E os outros amigos eram sempre os alunos. Eu sempre era chefa. Então, como eu tive uma infância muito maravilhosa, nessa cidade incrível que não existe mais, hoje a cidade ainda é maravilhosa, só que ela é diferente. A cidade que a gente está vivendo hoje não tem nada a ver com a cidade que eu cresci. Isso aqui tudo onde vocês estão não existia. Era uma praia imensa, onde a gente brincava na areia, pegava bibigão, subia na chata. Né, Geraldo? Geraldo tem até um poema sobre a chata. E era uma coisa assim tão livre, tão gostosa. O papai tinha bar aqui na Rua da Praia, o Bar Esporte. Depois ele teve cinema. Então, tudo para mim era fácil, acessível. E o papai sempre foi de me dar muita liberdade de fazer o que eu gostasse. Uma vez, eu passando, se eu ficar me prolongando muito, você me manda parar. Eu passando em frente à Câmara Municipal, estavam dando presente para os pobres. Gente, era um calor tão grande, tão grande, tão grande, era meio-dia. Essa é a hora de dar presente para pobre. E eu estava junto com a Maria Raquel, filha do seu Severino, dono do cartório, né? Ela era a menina mais rica da cidade. Aí eu falei, Maria Raquel, vamos entrar na fila dos pobres para a gente ganhar um corte de flanela para fazer roupa de boneca. Aí ela entrou comigo. Gente, ela era branquinha, ela estava roxa, naquele calor. E eu não, né? Sempre amarelusca, do jeito que ela não ficava curada nunca. E aí a gente ali esperando a nossa vez para entrar, para ganhar o nosso corte de flanela, passa o irmão dela, João Ferraz, que vocês conheceram muito bem. Raquel, já para casa! Ela saiu correndo, né? De medo do irmão. O irmão era moço, ela era menina. Fui embora para casa e fiquei eu sozinha lá na fila dos pobres. Ele foi no bar do papai contar que eu estava na fila dos pobres. Olha só. Papai falou, deixa ela é criança, ela vai para onde ela quiser. Eu entro dentro da Câmara, depois de esperar muito, né, aquela fila enorme. Dona Lola, mulher do doutor Carlos, fala assim, mas essa menina não é pobre, ela não precisa de presente. Leva um saquinho de bala. Eu catei o saquinho de bala, morta de calor, fui embora para casa. Então, eu tinha muitas aventuras. A minha vida era muito gostosa, porque eu tinha liberdade de fazer o que eu quisesse. Eu brincava no jardim, virava cambalhota da grama. Uma vez fui virar uma cambalhota, dei com a cabeça num cocô de cachorro. Cheguei em casa com aquele presente assim na cabeça, saí correndo, entrei e fiz uma flecha para dentro de casa. Aí, mamãe, que foi, menina? Já sabia que alguma coisa tinha acontecido. Falei, não foi nada, mamãe, não foi nada. Porque eu apanhava, né? A mamãe era brava. Aí eu fui para o banheiro para tirar todo aquele cocô de cachorro da cabeça. Mas, sabe, eu tinha essas aventuras. Isso era uma coisa diária, era uma coisa muito gostosa. Na escola, eu não era muito boa aluna, porque as professoras diziam que eu vivia no mundo da lua. Então, eu estava dentro da sala, mas não estava, sabe? Estava pensando coisas. Aí a professora ali dando óleo nem ligava. Mas depois, quando eu tive 12 para 13 anos, eu descobri que, na verdade, eu não prestava muita atenção, porque eu não enxergava. Eu era míope, não sabia.
sabe? Então eu não enxergava a lousa, não enxergava o que a professora passava na lousa. Então eu sempre passava com 55, 65, mais ou menos, né? Mas nunca fui uma boa aluna. Mas foi por causa disso, eu não enxergava e não sabia. Muito bem. A dona Neide Paulumbo, para quem não conhece, é uma das grandes referências aqui do litoral, quiçá do Vale do Paraíba, hein, que a senhora é conhecida lá também. E nesse movimento de salvaguardar todo esse patrimônio, né, da cultura caiçara e da tradição oral também, né, dona Neide? Eu acho que o fato da senhora contar essas histórias, né, tanto oralmente como através da sua escrita, vem resgatando toda essa tradição oral da nossa cultura. Então, dona Neide começou a escrever desse jeito, hein, dona Neide? Muito bem. E você, Bel? Não, eu vou passar para o seu Geraldo, para a gente respeitar aqui as gerações. E é interessante, vendo aqui as obras, eu conheço as obras de vocês, mas é muito interessante que essa São Sebastião, digamos assim, como ela pode ser vista de diferentes maneiras, né? Então, a Bel conta também sobre essa paisagem, né, que não é só uma paisagem física, mas também é uma paisagem afetiva. Dona Neide fala muito bem disso, né, dona Neide? Então, seu Geraldo, como é que o senhor começou a escrever? Qual foi o ponto de partida que te levou à escrita? E como que o senhor traz, né, essa força de toda essa cultura, que o senhor também é uma grande liderança, né, no processo de preservação dessa cultura, né? Preservação e difusão. Boa tarde. O sentimento vem conosco e nós desenvolvemos de acordo com as oportunidades. Eu sou de um tempo em que a escola exigia bastante na parte de língua portuguesa. E eu me lembro que as composições que nós éramos obrigados a fazer, geralmente eram tiradas de poesias. Tinha uma poesia no livro e nós tínhamos que passar para a prosa, com as nossas palavras. Então, o que acontece? A poesia foi um chamariz. Eu já devia ter um rastilho, né, de gostar de poesia. E o que me empolgou muito também, uma ocasião eu ouvi meu pai, na beira da praia, declamando Vicente de Carvalho, que é o poeta do mar. Aquilo me marcou demais, que eu não imaginava que ele tivesse esse perfil, porque ele nunca se manifestou em casa. Em casa, quem tinha o dom da intelectualidade era minha mãe, que era professora, musicista, uma pessoa assim mais sensível à parte cultural. E aquilo me marcou profundamente, e eu tenho certeza que eu passei a falar as poesias justamente por causa daquele exemplo do meu pai. Então, está aí o começo. Depois nós vamos querer ouvi-las, né? Obrigada, seu Geraldo, muito obrigada. Bel, agora, a Bel é uma grande ilustradora, né? Tem diversos livros que foram ilustrados com a parceria com outras escritoras, né? E também tem livros ilustrados e escritos por ela, né? E eu queria saber como que Bel, essa representação, né, via imagens, né? Você que é toda mergulhada nisso. Boa tarde, todo mundo. Também estou muito feliz de estar aqui nessa coisa super maravilhosa que a Casa Brasileira, o Instituto Mapupulanga está fazendo, depois de passar um incêndio. Acho que é uma coisa incrível. Então, muito, muito feliz de estar aqui. Então, eu não era escritora, né? Eu até não me considero muito escritora, mas eu sempre fui ceramista, fiz ilustrações, desenhos e tudo mais. Fiz uma peça aqui que está da Neide, que mostra a Neide e a Raquel, que ela acabou de falar, numa história, né? Então, sempre fui fazendo esculturas e tudo. Só que um dia, quando meu filho Fábio tinha uns 7 anos, eu estava na biblioteca aqui, lendo livros para ele, e a gente saiu cheio de personagens na cabeça, assim.
E quando a gente saiu para fora, a dona Drusila, que é uma pescadora de siris, estava no mar. E ela estava pescando siris. Eu não sabia quem era a Drusila, eu não tinha muita ligação com a cidade. Eu simplesmente morava aqui, mas não entendia a cidade naquele momento, né? E em volta dela tinha uma opção de crianças, muitas crianças. E aquela imagem ficou na minha cabeça. E eu cheguei em casa e fiz um trabalho, que é a capa do livro, né? E eu fiz um trabalho de mosaico, que está até na biblioteca municipal. E esse trabalho, quando eu fazia, na época não tinha celular, nada, fotografava, mandava revelar e tudo. E quando eu fui mandando revelar, eu mostrava para as pessoas. E a dona Drusila era muito conhecida aqui. Então, tu falava, eu conheço a dona Drusila, ela é minha prima, ela é minha tia, ela tem 4 filhos, é mãe do seu Jarbas, da Satélite. Comecei a descobrir a história dela, mais profunda, né? Até falavam assim, ela foi encontrada nadando perto dos navios, coisas assim que estão no livro. E assim, não teve como eu não escrever, era uma coisa muito louca. Eu comecei a fazer as outras imagens, e eu parto das imagens, eu não parto da escrita. Então, muitas vezes, agora mesmo, estou fazendo um livro que é um livro sem nenhum texto, e aí, outro dia, eu escrevi o texto do livro, mas eu já estou desenhando ele. Então, a minha cabeça é ao contrário, assim, um pouco, não é um escritor. Agora, para escrever, eu concordo super com o Geraldo, que a gente tem que ter ser mexido de alguma forma. O Ferreira Goulart fala assim, tem que ter um espanto, né? É um espanto. E acho que olhar para a dona Drusila foi o espanto que veio, que apareceu. Foi assim. Obrigada, Isabel. Bel, e este livro, ele está na Satélite, né? O da Drusila? Tá. Na Satélite, né? Uhum. Tá bom. Bom, eu não sou ilustradora, mas eu também penso muito a construção da escrita a partir das imagens, né? Não sei se eu já tinha te falado. Eu estive há pouco tempo com um pesquisador que ele está fazendo um mapeamento das populações caiçaras, né? Aqui da região, e tentando pensar em termos quantitativos mesmo, né? E parece que nas 2 últimas décadas a gente teve uma diminuição dessa população, né? Então eu queria conversar com vocês como é que vocês pensam essa relação qual é o papel da literatura, né? Nesse resgate dessas memórias, né? E qual é o sentimento, né? Eu fiquei super impactada com isso, de perceber que a cultura ela vem se transformando, né? A cultura caiçara vem se transformando. Claro que se transforma e a gente sabe que as culturas se transformam mesmo. Mas como que é a sensação, né? De vocês que viveram, principalmente seu Geraldo, Dona Neide, né? Que viveram em outro tempo, né? O tempo de menina, que é contado pela Dona Neide no livro dela. Como que ficam, né? Essas memórias e essa cultura que tanto pulsa e que quer estar aqui em vida, né, entre a gente. Eu sou muito sortuda, né? Porque eu nasci em 1942 e fui acompanhando as mudanças. Então, tudo isso faz parte da minha vida. Quando eu nasci, na minha casa, o fogão era a lenha. A mamãe reclamava tanto, coitada, que quando a lenha estava verde ou a lenha estava molhada de água do mar, porque a gente comprava a lenha que vinha da ilha, de canoa, e vinha molhada, né, de água salgada. Então, e para fazer o fogo saía aquela fumaceira, a mamãe chorava. Quando apareceu o fogão a gás, ela falou, eu abençoo todo dia quem inventou o fogão a gás. Olha só, que coisa bonita, né? Porque aquela luzinha do fogão a gás azulzinha, que não suja a panela. Porque tinha que pegar areia na praia para arear a panela, porque a panela ficava toda preta. Para falar a verdade, eu não vejo nada de romantismo nisso. Eu acho era um negócio sacrificoso, era horrível. A mamãe reclamava muito. Aí eu peguei essa transição. Nós não tínhamos geladeira, então tinha que fazer compra
Todo dia. A gente comprava as coisas ali na venda do compadre Isidro, que agora ali é a Casa Esperança, né? E todo dia tinha que comprar comida, porque não tinha onde guardar, não tinha como conservar a comida, né? Não tinha geladeira. Né? E a gente comia muito bacalhau. Gente, o bacalhau era tão barato. E a gente falava, tinha um ditado que dizia que uma moça era muito oferecida, chamava de bacalhau de porta de venda, porque vivia se oferecendo. De tão barato que era o bacalhau. Né? Carne seca vinha do Rio Grande do Sul, com uma manta de gordura amarela. Gente, a gente comia aquilo, não dava nem dor de barriga. Era uma coisa maravilhosa que a gente cozinhava no feijão, aquela coisa gostosa. Então, esse tempo foi um tempo que foi se transformando, transformando, transformando. Aí apareceu a televisão, né? Apareceu a Rio Santos, que modificou a nossa vida toda, né? A Costa, eu lecionei em Maresias muitos anos, e também no Paúba. Eu ia, às vezes, a pé para lá, passar o dia inteiro andando, no meio do mato, nas picadas. Ou, quando o mar estava bem mansinho, ia de canoa motor. Mas era um sacrifício de ir para lá. Então, todas as professoras moravam na própria praia, onde lecionavam. Né? E então a gente se acostumou com aquela vida do caiçara. Como eu já era caiçara mesmo, eu não estranhava nada, né? Mas tinha muita professora que vinha do Vale do Paraíba, que vinha de lugar longe, e tinha que se adaptar a essa nova vida de não comer carne. Se comia no almoço peixe, na janta peixe, no almoço peixe, na janta peixe. Não tinha pão, era café com ou batata doce, ou mandioca, ou inhame, ou cará, essas coisas que tinha. Mas eu gostava, sabe? Eu me adaptei tanto nessa vida de escola isolada aí, e foi aí que eu aprendi o famoso sotaque caiçara que eu conto nas histórias. Né? Mas eu vivi uma vida linda, linda, aprendendo coisas com o caiçara mesmo nativo. Caiçara, todo mundo que nasceu aqui, mora aqui, mesmo que não pesque, que não seja pescador, né? Tudo é caiçara. Mas, naquele tempo, o caiçara era assim, ele tinha um cerco ou tinha uma canoa para pescar e tinha a roça. Na roça, ele plantava feijão, plantava mandioca, batata doce, inhame, cará, e tudo servia de alimentação. Fazia farinha, né? Todo mundo fazia farinha. Então, ninguém usava dinheiro. Dinheiro não existia. Banana tinha com fartura. Se vendia banana uma vez por semana. O barco passava, e na praia já ficava uma dúzia de cacho, 2 dúzias de cacho, e a gente já recebia o dinheiro ali da venda da banana na hora. Era uma coisa. Ninguém passava necessidade, não. Era uma vida muito boa. E uma alegria. O caiçara tinha uma alegria de viver. Sábado tinha baile. Todo sábado tinha baile. Numa casa qualquer que tivesse uma sala grande na frente, tinha muito tocador. Às vezes os tocadores vinham de outras praias para tocar no baile, sabe? E todo mundo se animava, só tomando café. Às vezes até de garapa, né? Aquele café que já vem doce, e comendo batata doce, inhame, cará, essas coisas que já tinha ali. Né? E a alegria era demais, era uma coisa pura, pura, bonita. Eu vivi esse tempo e, para mim, é a riqueza que eu trago dentro do meu coração. Eu sou rica. Ricos somos nós, dona Neide, de poder, né, ter esse privilégio de poder escutá-la, viu? E seu Geraldo também, como que é essa relação entre as memórias? O seu Geraldo foi, durante muito tempo, professor de história também, como eu, né, companheiro de profissão, um grande historiador, e imagino que isso tenha interferido também nesse encontro, né? Seu Geraldo, das memórias caiçaras com a sua literatura. Ok. A Neide fez uma explanação muito substanciosa, então eu vou colocar coisas pontuais no que ela contou. A dificuldade, por exemplo, em se ter as coisas. É um caso aqui que aconteceu com o seu Matias, que era bedel aí do Henrique Botelho, onde hoje é a Secretaria da Cultura, a Casa da Cultura. Pois bem, aqui, eu não sei por que razão,
na missa dos domingos, a missa das 9, que era a mais concorrida, então, não sei por que razão, os homens ficavam no fundo da igreja em pé. Não todos, havia alguns casais, mas a maioria deixava companheiro ou com quem estivesse lá nas bancas, né, nos bancos, e ficava em pé atrás. Era uma coisa incrível. Bom, numa dessas missas domingueiras, entra o seu Matias, que eu acabei de falar aqui. O seu Matias entrou ali naquela parte de trás, ajoelhou, persignou-se, e ao invés de falar em nome do Pai, ele fala assim: pessoal, a turma do Três Malhas deu uma trancada na tainha, tudo ovada. Então, a canoa ficava aqui, ela acabou de dizer, não tinha como guardar, ou você levava fresca para aproveitar, ou perdia. Moral da história, aquele fundo da igreja esvaziou. Naquela época, o padre rezava de costas para o público, né? O principal era o santo. Quando ele virou para dar a bênção final, ele levou um susto de ver aquele vazio ali. Então, é uma coisa marcante dentro do espírito do que a Neide falou. E uma outra também muito particular, muito particular. Na casa da minha avó, eu estava lá quando chegou o Zé Maria de Freitas, filho do seu Aito. Falou assim: dona Paula, mamãe pediu se a senhora pode arrumar 2 ovos de pata, que ela precisa fazer uma gemada lá, porque não sei quem está com tosse e tal. Minha avó foi lá, pegou. Bom, uma semana depois, ela me chamou. Vem aqui. Falei: diga, vó. Vá em casa de Damásia, é a mãe do Zé Maria. Diga, olha o linguajar. Diga a ela que me abone em 1 olho de alface. Olha que coisa. Ela precisava fazer uma salada, o que ela tinha no quintal não devia estar bonito, então pediu no vizinho. Então, esse escambo de uma amizade familiar tão grande é dentro do que a Neide falou. Que lindo, seu Geraldo. Que lindo mesmo. Bel, que também é uma grande ativista, né, Bel? Em prol da cultura caiçara. Como é que você vê a literatura aí, Bel, a importância da literatura, dos registros por meio da literatura? É muito importante, né, Jana? O trabalho que você faz, o trabalho da Neide, do Geraldo, é muito importante. A gente conhece a cidade pela cultura da cidade, né? E se a gente está vendo, ouvindo, lendo, né, ouvindo a Neide, para mim, essa cidade tem sentido porque ela está aqui. Assim, é maravilhoso mesmo, tem que falar. Porque conhecer o trabalho dela me fez entender a cidade. Não é uma cidade que tem praias bonitas e tal, é uma cidade que tem a Neide Palumbo. A gente não sabe o patrimônio que é ter uma pessoa como ela aqui. Sabe? Dentro do trabalho dela tem todos os caiçaras, tem tudo, né? Então, acho que por isso que a gente fez o projeto Treboada também, né? Uma maneira de registrar isso para que muita gente conheça e realmente muda a cabeça das pessoas. Eu acho que o Treboada ele chegou em lugares assim bem longes, né? Porque você é maravilhosa te ver, mas nem sempre você está lá, né? E a gente poder ver em outros lugares, né, os filmes do Treboada é uma maneira também de trazer a cultura caiçara mais perto, né? Então, eu acho que, eu não sei, parece que o caiçara está diminuindo, mas eu sinto que nesse tempo que a gente está vivendo agora, eu sinto que tem muito orgulho já tem camiseta escrito caiçara, pessoal, eu não sei, eu sinto que agora não tem mais aquela vergonha de ser caiçara, mas é um orgulho de ser caiçara. Que o professor Emanuel me falava que os alunos dele tinham vergonha de falar que eram caiçara. E hoje em dia eles falam com todo orgulho que eles são caiçara. Então, acho que, não sei, pode estar diminuindo, mas, por outro lado, a cultura está segurando, né, eu acho. Acho que talvez, né, seu Geraldo, talvez esse orgulho, né, vem justamente dessas figuras, né, desses narradores, Dona Neide, uma grande narradora, seu Geraldo, um grande poeta, que vai revitalizando, né, essas tradições, né, e vai fortalecendo a identidade desse grupo, né, do nosso grupo. Sabe que eu ia lhe pedir, seu Geraldo, uma poesia. Eu sei que o senhor trouxe aí e nós queremos nos deliciarmos com Tá legal. Com esse seu trabalho. A Neide falou que aqui tinha uma chata, né? Uma chata de ferro. Essa chata, ela trazia da ilha para cá pedra.
que foi o enrocamento do Cais do Porto. Isso vai fazer 100 anos, brevemente. E, numa dessas viagens, a chata vinha rebocada, talvez por vento, alguma coisa, ela se desprendeu e ficou encalhada aqui. Imagine uma chata de ferro, pesada, não teve como tirar. Ela ficou aí eternamente, foi enferrujando, foi perdendo toda a sua estrutura. E nós, garotos, nós vínhamos nessa chata aí para mergulhar, que era um lugar alto, bem aqui em frente. E assim fizemos até o momento em que aconteceu que 3 dos nossos amigos se cortaram nessa chata, a chata enferrujada, e acabaram falecendo em função disso. Né? O Diro, eu me lembro do Tonico, irmão da Doralice, e mais um outro que agora não... Bom, e eu estava revendo aqui essa poesia que eu vou falar para vocês, um soneto, na verdade, eu escrevi quando eu tinha 20 anos. Então, perdoem aí qualquer coisa. Não que tivesse melhorado muito, mas só para informar vocês a época. A chata. Eu não me lembro exatamente quando se fixou este cenário em mim. Não fica muito exibido? Fica... Eu não me lembro exatamente quando se fixou este cenário em mim. Do cruzeiro, toda a ilha eu ia avistando. E o namorado ficava horas sem fim. Encalhada, imóvel, mais se enraizando, era estranho ver-se a chata destacando, brinco de ferrugem em rosto de cetim. Foi-se esse tempo gostoso da cidade. Meus olhos hoje buscam com saudade o cenário divinal de antigamente. Só a chata, teimosa, permanece, como a fazer eterna a nossa prece, como a orar de amor por minha gente. Eu também vou falar um pouco do meu tempo. Bom, eu lembro que o meu pai dizia das canoas, né, Dona Neide e seu Geraldo, a gente, nossas ruas, digamos assim, né, nossas avenidas, nossas passagens, nossas rotas eram todas feitas pelo mar, né, por meio das canoas. Mas no meu tempo era o ônibus mesmo. Só que o ônibus ele fazia o trajeto pela praia, né, pela areia da praia. Não sei se vocês conhecem isso. Era uma das características do transporte, né? A gente encalhava o rapaz, né? Encalhava e muitas pessoas tinham Santos como uma referência. Hoje a gente vê o Vale do Paraíba, né? Mas Santos era a nossa capital, né? Então, no meu tempo era assim, nós íamos a Santos com esses ônibus, né? E eles atolavam. Mas, por outro lado, nós ficávamos assim sempre muito perplexos, né? com a beleza que é esse caminho. Muito, né? E, Dona Neide, a senhora não poderia fazer aí, dar uma pitadinha aí de um caos bem daqueles, viu? Olha, Sebastiãozinho, meu filho, ele não era para se chamar Sebastião, porque eu já tinha 9 filhos quando eu fiquei esperando a ele, e eu queria botar assim um nome americano, um nome de rico, né? Aí eu pensei, eu vou chamar ele de um nome Wellington, com um G antes do tom. Wellington. Em casa eu ia chamar ele só de Tom. Tom, vá na padaria. Tom, vá tomar banho. Tom, chama que chique. Tom, ou nome americano. Aí esse menino me fez uma mutreta. Nasceu antes do tempo. Olha, nasceu tão pequenininhozinho, cabia numa caixa de sapato. Aí eu olhei aquilo e falei, ai, como é que eu vou chamar esse menininho de Wellington? Não, tá difícil. Aí uma comadre minha que me serviu no parto, ela me disse, Olália,
eu quero dizer uma coisa para vós. Eu acho que tu devia ir na igreja e ir para lá para o padre para batizar ele, porque esse menino não binga, ele não vai crescer, ele vai morrer, muito pequenininhozinho. Aí ele disse, é mesmo, né? Eu vou levar para garantir, né? Para não morrer pagão, porque aí morre anjinho. Eu vou já chamar seu Estevão querido, vou pedir a ele que faça um caixãozinho azul. Olha só, bem bonitinho, pequeno, porque ele é muito pequenininhozinho. Aí mandei um recado para seu Estevão querido, que fizesse o caixão. Ele me mandou um recado uma criado. Dona Eulália, a senhora acha que eu vou fazer caixão para quem está vivo? E se o menino não morre, o caixão vai ficar encalhado e eu vou ficar no prejuízo? Aí eu mandei de volta um bilhete para ele, malcriado também, sabe? Mas aí ficou por isso mesmo. Aí o menino foi indo, doutor Carlos disse a mim, Dona Eulália, a senhora não pode dar qualquer coisa para o menino comer. Ele não tinha força para comer. Eu tirava o leite do peito e com quanta gota eu ia pingando na boquinha dele. Pingando. E ele foi crescendo. Aí o doutor Carlos me disse, olha, Dona Eulália, a senhora não pode dar nenhum remédio para o menino, mas a senhora tome a senhora. Que aí o remédio sai no leite. Aí ele me deu carcigenol, me deu óleo de figo de bacalhau, me deu... Aí eu tinha que comer o feijão todo dia. Dentro do feijão eu tinha que botar inhame, cará, botar couve, botar... Tudo quanto era coisa eu botava no feijão. Eu comia aquele feijão todo dia. E o cardo do peixe, bem grosso, com bastante carne de peixe, para fortificar o menino com meu leite. Quando o menino fez 3 meses, já estava com 3 quilos. Olha só, cresceu. De 1 quilo passou para 3. Aí foi indo, foi crescendo, mas ele ficou muito mimado, né? Porque, coitadinho, eu achei que ele ia morrer. Quando eu cheguei para batizar ele, o padre disse, como é o nome do menino? Eu disse, olha, o senhor batiza ele de Sebastião mesmo. Porque Sebastião é o nome, né, do santo, e o santo vai proteger a ele. Aí então, batizamos ele, Sebastião. Então o Hélito, coitado, ficou esquecido. Sebastião. Ele foi crescendo. Ficou forte, olha o menino forte, sadio, uma beleza. E eu também, forte, gorda, porque comia tudo que o doutor Carlos mandava. Quando o menino fez 16 anos, ele estava jogando bola, jogava bola, que era uma maravilha, forte, mas tinha uma mania. Ele só queria comer peixe. Peixe no almoço, peixe na janta. Peixe no almoço, peixe na janta. E o pai levava ele para pescar, sabe? Em casa sempre tinha peixe que meu marido pescava e ele também pescava. E quando meu marido queria levar ele para a roça, para plantar feijão, ele chorava. Mãe, eu não vou para a roça, que eu não... O que me faz é pescaria. Papai, eu não vou para a roça de jeito nenhum. Olha, meu marido até queria bater nele. Mas no fim de largar ele lá em casa, ia para a roça sozinho, e eu e ele, a gente ia plantar feijão, e o menino ficava. Não gostava de roça, só pescaria. Aí um dia, era dia de domingo, ele foi jogar bola logo cedo. Quando voltou para casa, meio-dia, destampou a panela, era aquele macarrão, goela de pato com carne seca. Quando ele olhou, mamãe, a senhora sabe que eu não como isso? Eu disse, relá, meu filho, está tão gostoso, comi. Olha, até o cachorro já comeu uma pratada, está muito bom, está muito gostoso. Não, mamãe, eu vou lá no cais e vou trazer um peixinho. Eu disse, menino, meio-dia, com essa quintura, mais um ir para o cais, mais um... Ele disse, mamãe, eu vou, em 2 minutos eu vou e volto. A senhora está dando espada. Eu vou lá no instantinho, eu trago uma espada, a senhora frita para mim almoçar. Aí eu falei, meu Deus, então leve o chapeuzinho, meu filho. Não vou ler chapeuzinho nenhum. Pegou a bicicleta, saiu correndo para o cais. Chegou lá, sentou-se, estava dando muita espada mesmo. Tinha muita gente pescando. Aí ele sentou-se ali na beirada do cais, começou a pescar. Daqui a pouco ele escutou um barulho de carro. Nesse tempo, os carros iam diretamente lá no cais, chegavam lá pertinho, sabe? E todo mundo entrava ali, era livre, né, Geraldo? Todo mundo entrava ali. Aí, quando ele olhou, um Cadillac vermelho conversível, sai de dentro do carro uma moça, olha, parecia uma artista de Hollywood. Aquelas pernas bonitas, bem torneadas, de shorts branco. Foi olhando logo para ele, assim, sentou-se do lado. Foi sentado perto dele, aí perguntou a ele, vós sois daqui de São Sebastião? Ele disse, eu sou. E vós? Ela disse, o meu nome é Rosilito, como é que tu chama? Ele disse, olha que mentiroso, meu nome é Charles. Mas, olha, com vergonha,
Meu nome é Charles. Mas está vendo todos esses barcos que estão aqui? Meu pai é armador. Esses barcos todos são de papai. Fora os que estão de viagem. Ela disse, que beleza, hein, Charles? Eu queria fazer um convite para boys. Faça, ele disse, faça. Eu queria que boys fosse lá comigo, lá em casa, no bairro, que eu moro lá, né? Para a gente tomar uma champanhe bem gelada, porque está muito calor aqui, para ficar aqui nesse sol quente. A boys descalço aí, nesse piso quente. Eu falei, Roseli, eu estou descalço porque eu gosto de andar descalço. Em casa tem mais de 10 par daquele tênis Nick que o papai comprou. Olha, aí tanto ela fez de convite, né? Ele falou, mas Roseli, será que vossos pais não vão ficar bravos, né? De vós levares uma pessoa estranha para dentro de casa? Eu disse, não, papai e mamãe estão na Europa, há mais de 3 meses, estão fazendo uma turnê. Aí ele disse, então tá bom, eu vou. Chegaram lá, aquela casa grande, com aquela vista enorme para o mar. Aí ela já pegou a champanhe, já abriu, já deu aquela taça para ele bebeu aquilo, ai, que coisa maravilhosa. Aí ela disse a ele, agora, Charles, vamos entrar na piscina. Ele disse, Roseli, não posso. Não pode, por quê, Charles? Porque eu não trouxe traje de banho. Mas quem falou de traje de banho? Só estamos nós dois aqui, não tem ninguém. Vamos, pode tirar a roupa e se jogar na piscina. Quando ela falou assim, foi só grito naquele cais. Olhe, se não fosse Maneco, filhozinha Helena, que pulou no mar para pegar ele tinha morrido afogado. Maneco puxou ele pelo cabelo, levou para dentro do cais, chegou no cais, botaram no caminhão do seu Idu, levaram lá para casa, ele desacordado. Chamei o doutor Carlos disse que ele tinha tido uma insolação. Aí o doutor Carlos falou que aquilo não tinha remédio, era para eu dar bastante água para ele e deixar ele repousando. O que ele gostava, né? Repousando. Quando ele veio assim, né, que ele me contou a história do sonho, eu peguei no tamanco para dar na cara dele. Aí meu marido falou, não bata no menino, não bata, coitadinho, já sofreu muito, quase morreu. O segundo milagre dele, que o primeiro foi ele ter bebido, né, que nasceu com 1 quilo. Agora, outra vez, que quase morreu, vai ir bater no menino? Não vai bater, não. Olha, e ficou assim. Esse menino, depois que fez 18 anos, embarcou num barco de pesca. Quando ele vem para a terra, todo bem vestido, com aquele terno bonito, um dente de ouro na frente, a coisa mais linda, e o anel de pedra vermelha no dedo, a coisa mais maravilhosa. Quando ele passa assim, parece um artista tão lindo, meu filho Sebastião. Também não conhecia. É novidade. Novidade, eu também não conhecia, dona Neide. Seu Geraldo tem mais uma, me disse, né? Que tem mais uma poesia. Sim. Essa poesia tem título regional. Tem uma série de poemas com esse título que é, evidentemente, enredado em assuntos aqui da nossa vida comum, da nossa vida caiçara. Então, essa regional é número 7. Acho que sim. Quero vos contar um pouco da minha antiga paixão. Chiquinha me deixou louco em noite de São João. A lavareda na lenha logo formava um tição, e o seu olhar era a senha que abria o meu coração. Tinha café de garapa, biju, paçoca, quentão, pau de sebo, quem escapa, trança, chapéu e chitão. Dancemos quebra Chiquinha. Peguei tanto aquela mão, depois olhava para minha, perfumada em cada vão. Um dia ela foi para Santos. Não soube dela mais, não. Contaram-me casos, tantos, mas tudo provocação. Eu sei que um dia ela volta, tenho em mim essa ilusão. Aí vou fazer-lhe escolta em cada palmo de chão. Voltai sim, minha querida, luar do mar, do sertão, vinde fechar a ferida, dona do meu coração. Voltai sim, meu desespero, vinde, pedaço de pão, coentro do meu tempero, banana do meu pirão. Que lindo, que lindo. Bom, acho que a gente já está chegando. Você quer falar? Verdade. Nós estamos chegando já ao final
Mas gostaríamos de abrir aqui para vocês, para o público perguntar à vontade. Olha só. Eu não sei se vou fugir da pauta. Não sei, não vou fugir da pauta. Pode, né? Porque é o seguinte, eu conheço muito bem essas 3 pessoas que estão aqui, essas 4 pessoas, que sempre me dão uma sensação que São Sebastião é tão sortudo, porque tem tantos bons artistas, que é impressionante. Sempre me chamou muita atenção isso. E desses bons artistas, está aqui com a gente a Bel, que acho que vocês conhecem, que é uma ótima artista, mas ela tem um trabalho que, infelizmente, não chegou aqui. E eu queria que ela falasse sobre esse trabalho, mais ou menos como ele aconteceu, sobre um menino portador de um mal neurológico, e ela acompanhou esse menino, fez um trabalho, gente, mas é a coisa mais linda do mundo, que eu não sei como esse trabalho vai ficar só entre a gente aqui. Então, eu queria aproveitar esse momento, não fora da pauta, Ângela, que a Bel falasse um pouco desse trabalho. Obrigada, Zé. Não é tudo isso também, né? Mas ano passado eu tenho uma amiga, na verdade é uma menina, né? É uma amiga que tem uma filha que tem síndrome de Angelman, que é uma síndrome rara, que é como o síndrome de Down, né? Só que é uma síndrome mais rara do que Down, e é também de cromossomos, tal. E ela me chamou para um café lá na Satélite e me falou assim: olha, eu vou te fazer uma proposta indecente. E falou, não tem dinheiro para nada, mas você não faz um livro sobre a síndrome, porque a gente quer divulgar essa síndrome e tal. E aí eu na verdade, não tinha como falar não, mas também fiquei morrendo de medo, porque eu não sabia nada disso, nem conviver. Assim, eu conhecia a Verônica, né, que é uma menina, aqui em São Sebastião só tem ela. E aí eu resolvi, falei, tudo bem, então deixa eu conversar com várias mães e tal. E eles têm uma organização no Brasil e no mundo também. E aí eu conversei com várias famílias para conhecer. E aí eu fiz o livro que é a Angelita, né? Angelita está aqui, chama Angelita por causa da síndrome de Angelman. Esse livro a gente fez uma publicação super pequenininha e foi doada para quem doasse dinheiro, porque eles ajudam famílias que têm dificuldade, porque realmente é uma síndrome muito difícil de você sempre estar junto, é bem complicado. Mas elas têm uma característica muito linda, que todas essas crianças sorriem o tempo todo. Crianças a Verônica tem 24 anos. Então, o livro são todas as crianças sorrindo. E os pais que eu entrevistei também são todos alto astral, assim, não vi nenhum reclamar. Foi uma coisa linda. E aí, eu tenho o livro aqui, depois eu posso mostrar. Eu vou mostrar, peraí. Bel, e também o livro que nos conta sobre a história da ceramista, né? Mieko. Esse livro a gente fez com essa capa vegetal, assim, que é justamente para dificultar. Então, você tem que fazer força para olhar, né? Então, daí você abre a capa. Eu não tinha visto. Ele é bem novinho, chama Angelita está aqui. E aí é em forma de poesia. Tem uma parte que fala: se no mundo existem... como é que é? Existem, sei lá, urubus e jacarés, se aqui existem bromélias e capim, deve ter um lugar para mim também, né? Chega um pouquinho para lá, chega um pouquinho para cá, sempre cabe mais um. Então, essa foi o mote da... E, no final, tem fotos deles também, de todas as crianças. Então, esse foi o último trabalho que eu fiz. A ilustração e o texto também. E é isso. Esse trabalho foi super bonito. A gente lançou em São Paulo e foi todas as famílias, todas as crianças, muitas crianças. E foi uma coisa que eu agradeço muito de ter feito. Foi muito bonito. Ele ainda está sem editora, mas de uma hora ele encontra. É isso. Parabéns, Isabel. Pode passar.
Oi, eu queria fazer uma pergunta agora para a mediadora mesmo, né, Janaína de Figueiredo, que está aí nessa conversa importante. Janaína, sobre o livro Sebastião, né, eu acho que essa roda aí ela fala, né, dessa conexão mar, palavras, leituras, né? Então eu queria que você contasse um pouco sobre o livro Sebastião, a importância, né, que ele está tendo ainda, né, depois de toda a situação que foi vivida e foi retratada pelo olhar de uma criança. Um livro muito sensível, que nós, a Casa Brasileira, teve a oportunidade de fazer um lançamento no início do ano passado, de 2024, e de lá para cá o Sebastião também tem encontrado muitos lugares, né, para divulgar, né, o que aconteceu e a forma como vocês colocaram nesse livro, né, pelo olhar da criança. Queria que você falasse um pouco disso e como você teve essa ideia, né, de trabalhar nesse formato e com esse conteúdo a questão das grandes chuvas. Bel, o tema desse seu último livro, assim como o Sebastião, eles entram na literatura infantil como aqueles temas que a gente chama de temas fraturantes, né? Que são esses temas mais polêmicos mesmo, mais difíceis para serem conversados através, né, da literatura para a infância e juventude. Mas o Sebastião ele nasceu depois que ocorreu a tragédia socioambiental, em 2023, fevereiro de 2023, faz 2 anos, né? E naquele momento, quando houve a tragédia, a Secretaria de Educação criou os abrigos, que eram nas escolas municipais. E eu fiquei trabalhando nas escolas municipais, né? E nessas escolas eu conversei muito com as crianças. Tinham muitas crianças. E elas faziam esses relatos de testemunho mesmo, né? Esses relatos de sobrevivência. Então, o livro ele surge como um tributo mesmo a esses relatos, né? Como uma forma de garantir, inclusive, um lugar na memória. A gente sabe que o Brasil tem essa política de esquecimento, né? Por isso que eu fico muito feliz em conversar com vocês, porque eu acho que a memória e a identidade elas estão muito ligadas, né? E a gente sabe que sempre tem um projeto, inclusive político mesmo, de apagamento dessas memórias. A memória caiçara ela sofreu um processo de apagamento histórico. Então, em nome disso, né, e contra isso, o Sebastião nasceu. E foi assim, eu não conseguia escrever, eu estava muito envolvida com aquilo tudo. Eu chamei um amigo meu que também é escritor para a gente conseguir fazer a 4 mãos. É isso. Obrigada, Ângela, por ter lembrado. Ok, obrigada. Alguém mais quer fazer perguntas? Não? Acho que tem um vídeo que se você quiser então, chamar. Eu queria só... Quer falar, Lê? Não, assim, eu fico sempre com a sensação quando eu venho para cá, né, para trabalhar, que assim, quando eu vejo vocês, né, essa sensação que o Américo falou assim, por que eu ainda não moro aqui, né, porque é tão delicioso encontrar vocês, né, nessa configuração e pessoas tão talentosas e inteligentes, né, e o Américo também, né, que não fica fora dessa constelação e tantos outros aqui. Então, essa sensação. Mas, falando de como essas coisas vão irradiando, né, eu sou narradora de histórias, né, então, a Dona Neide, para nós, narradores em São Paulo e no Brasil inteiro, é uma referência gigante. Eu acho que ela nem tem noção disso, né. Então, a gente esteve aqui com a Lucélia Borges, que é uma narradora de histórias também, uma pesquisadora da Bahia, do sertão baiano, e ela teve com a Senhora na Boca do Céu, que é um festival internacional de contação de histórias em São Paulo, e ela falou assim, eu estava lá, sabe quem estava do meu lado? A Dona Neide Palumbo. Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, eu tremia que nem uma vara verde, né? Porque era ela. Então, assim, eu quis fazer isso, porque ela ainda tentou, eu falei, ai, que pena, porque ela estava até agora aqui com a gente, né? Ela falou, ai, que pena que eu não vou poder estar, porque eu queria tanto estar com ela de novo. Então, assim, a gente às vezes não tem noção do quão a nossa regionalidade ela avança, né? Ela chega
em tantos lugares, né? Então eu só queria deixar esse registrinho e a minha admiração por Perfeito, todos vocês. Perfeito, perfeito. Eu acho que é muito bom frisar, né? Nós temos uma produção literária aqui, né? Nós temos escritores, nós temos uma produção potente de literatura para a infância, de poemas, enfim, prosa, grupos de estudos, né, em torno da literatura, clubes de leitura, né? E eu acho que essa FLIS, sabe, Ângela, transmita por gentileza a nossa realizadora, essa FLIS ela vem também agrupar, né? Vem junto com isso, né? Eu acho muito importante a gente frisar, porque muitas vezes também existe um processo de apagamento da nossa produção, né? E aqui existe e resiste, né? E de qualidade, isso mesmo. Bel, olha, nós vamos passar um curta, cuja produção Dona Bel e Paula Berton e a Dona Neide, né, como narradora. Quer falar? Fala você. Porque uma mesa que a gente assistiu no teatro falava que tudo é feito em conjunto, né? E o Treboada realmente é a Neide, eu, Paula Berton, Priscila Prisco, Emanuel Araújo, Felipe Souza, Abel Palumbo. E é um grupo super legal, que está todo junto em volta do trabalho da Neide. A Bel, vocês viram, né? Ela é multi. Ceramista, escritora, ilustradora. Podemos chamar de cineasta? Como que é? Como videasta. Então, vamos lá, vamos assistir. Cachorrinho está latindo lá no quintal, cala a boca, cachorrinho, deixa o meu vizinho em Ah, tá legal. Quero deixar um abraço muito especial, Ângela, a vocês pelo convite. A iniciativa é maravilhosa e, no tocante à parte relativa à cultura caiçara, nós só temos que agradecer, porque esses incentivos nos levam a cada vez mais nos dedicarmos a trabalhos que a nossa sociedade e os que vêm de fora possam ver. Tá legal? Quero deixar uma mensagem para vocês muito especial. Aqui as pessoas são muito legais e tudo, mas nós temos aqui um aspecto muito fundamental, eu acho, em nossas vidas, que é o aspecto encantador da nossa natureza. Eu tenho uma série de poemas com o título de Lunática, que fala sobre a lua. Já amigos meus que viajam pelo mundo e tal, dizem que não tem lugar mais bonito que esse aqui, particularmente quando a lua está enfeitando. Então, vou deixar para vocês aqui minha última mensagem, que é a Lunática número 4. Um visual de esplêndida aquarela é o do parto da lua em Ilhabela. Primeiro, o clarão a rabiscar contornos. Logo surgem ondas em idas e retornos. E quando finalmente instala o seu reinado, a beleza projetada é tão incrível que às vezes acho que seja possível, ao criá-lo, estar Deus apaixonado. Obrigado. Obrigada, seu Geraldo. Muito obrigada. Bel, Dona Neide, querem fazer considerações finais? Ou quer? Pode ficar. Eu só quero agradecer a todos que vieram nos ver, né, nesse tempo de calor e dizer que eu estou assim encantada, né, de estar aqui com vocês e espero que todos os anos daqui para frente a gente esteja aqui novamente trabalhando com vocês, né, a Casa Brasileira, e agradecer só. Muito obrigada a todos.
Eu quero agradecer também muito e queria muito pedir para a Neide cantar a música da sereia. Ah, tomara, tomara aqui. Tomara, tomara aqui, tomara, tomara cá. Tomara que um dia eu volte para esse mesmo lugar. Um pouco eu deixo aqui, um pouco de ti vou levar. Um pouco do céu da areia, um pouco do céu do mar. Areia, areia, sereia, escuto os segredos do mar. Em noites de lua cheia, escuto a sereia cantar. Muito linda. Quero agradecer, viu, dona Neide, por esse presente, né? Foi um presente para nós nessa tarde tão ensolarada, com tanto calor. Muito obrigada, viu, dona Neide. Bel, obrigada, agradeço mais uma vez essa parceria. Seu Geraldo, muito obrigada pela presença. Me senti honrada de dividir essa mesa com o senhor pela primeira vez. Quero agradecer a presença de vocês todos e todas.